Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, vou dar aquele boa tarde para vocês aí na base do respeito e da educação, que de boa tarde não tem nada pra gente falar hoje para vocês aqui. Confesso que desde ontem minha cabeça tá muito ruim, minha cabeça tá um trevo, e cada um tem o direito de pensar o que quiser, de sentir o que sente, e a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Tem uma galera que ainda tá naquela de, porra, calma, a gente não jogou, a gente vai ganhar essa merda, tem que ganhar, pô, eu acredito, a gente vai arrancar e tal. Já tem uma galera que é pessimista por ser pessimista na vida como um todo, ou porque, infelizmente, o Vasco só te dá desgosto mesmo nos últimos anos, e todas as vezes que a gente entra nessa situação de continha, de desespero, de ter que dar uma arrancada, de fazer algo improvável, o Vasco, 99% das vezes, nunca faz. Ele sempre, na grande maioria das vezes, ele decepciona seu torcedor. Então tem todo tipo de sentimento hoje e todo ele é legítimo, tá? E me dá uma raiva quando tem umas pessoas que têm a mania de querer impor o que a outra deve sentir, de querer julgar o que a outra pessoa está sentindo. Cara, cada um é livre para sentir o que quiser sentir, tá? Então eu tô bem a cavaleiro quanto a isso, eu respeito muito o sentimento das pessoas. Inclusive tem um choque muito grande da galera mais nova para a galera mais velha. A galera mais velha é normal, ela tem a memória desses dois Vascos. Ela tem aquele Vasco pica, forte, campeão, que ganhava tudo, que fazia o impossível virar possível. O que a gente viu ontem o Palmeiras fazer com o Botafogo, o Vasco fez com o próprio Palmeiras na casa do Palmeiras com -1 numa final na casa do adversário, que foi ainda mais heróico do que o Palmeiras fez ontem. Então, essa galera tem essa memória daquele Vasco. Que aquele Vasco não existe mais, o que existe é o Vasco da minha geração. E aí essa galera se bate muitas das vezes, tá? Então antes de eu começar a discutir e falar do jogo do Cuiabá, da rodada de ontem, da merda e do buraco que a gente se enfiou, eu pedi para vocês deixarem o like no começo do vídeo que me ajuda esse conteúdo chegar para mais pessoas e mais pessoas terem acesso a esse nosso debate aqui. E por favor, quem for novo no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal no Instagram. É o jogo do ano pra gente e, pô, nada melhor do que tu ter um ânimo a mais pra ficar ligado no jogo, fazendo a tua fezinha lá na 1xBet, tá? Sábado já tem Boca Juniors e Fluminense, Fluminense e Boca Juniors. Já faz a tua fezinha também nesses dois jogos e fica aí na expectativa. Quem sabe o Vascão vence o Cuiabá, o Boca vence o Fluminense. Tu faz aí uma graninha nos dois jogos e ainda fica feliz com os resultados. Olha que maravilha, tá? Mas tem que ser no link que tá aqui no primeiro comentário fixado. A 1xBet é a maior casa de apostas do mundo. Além de pagar rápido, paga bem. Então é uma empresa séria que você vai poder apostar com tranquilidade. Vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Esse parceiro é fundamental. Vocês não têm ideia de como ele é importante para o canal continuar no ar, tá? É nessa situação que eu já coloco para vocês. Outro ponto também é que o patrão ficou maluco, tá dando bônus de até R$ 1.560 no primeiro depósito para quem usar o cupom Futebolaço, tá? Com T mudo e CO no final, tá? Posso contar com vocês? Me dá essa moral, mas tem que ser no link do primeiro comentário fixado. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, por que o Vasco se enfiou num buraco enorme e numa situação, desculpa o linguajar e o termo, de merda, tá? Infelizmente, de algumas rodadas pra cá, tá praticamente dando tudo errado. Até o jogo contra o Fortaleza, quando a gente venceu, aconteceu uma parada maneira. Eu até falei, cara, a gente não tinha visto isso nesse campeonato hora alguma. Tinha 6, 7, 8 equipes lutando contra 2 vagas no rebaixamento. E posterior a isso, o Vasco não venceu mais, todo mundo desembestou a ganhar, e a gente viu uma situação completamente péssima de campeonato para o Vasco. O Vasco hoje tem a obrigação de vencer para apenas manter a distância de 3 pontos do primeiro time fora da zona e tendo que pegar o Botafogo na segunda-feira. Botafogo esse que está literalmente com a água batendo agora na bunda e vai ter que ganhar desesperadamente do Vasco na segunda-feira, porque se perder para o Vasco em São Januário e o Palmeiras venceu o seu jogo, o Botafogo empata em número de pontos com o Palmeiras, o Botafogo tendo um jogo a menos, mas jogo esse contra o Fortaleza no Castelão. Fortaleza esse que precisa também vencer aí desesperadamente para se recolocar
dentro da zona de classificação da Libertadores. Hoje o Fortaleza é o nono com 42 pontos. O sexto colocado é o Flamengo com 50. Tá? Então o Fortaleza vai dar uma remada aí, vencendo esse jogo atrasado. Ele vai para 45 e fica a 5 pontos do sexto colocado, faltando aí 8 rodadas para acabar o campeonato. Ou seja, vai ser um jogo muito difícil para o Botafogo. E aí eu já estou falando da gente. Olha a encrenca que a gente vai enfrentar já no próximo jogo do Cuiabá, tá? Então, falando especificamente da rodada, eu já estou me antecipando para falar do jogo do Botafogo, que por sinal, se tem a única coisa que continua e sempre vai ser motivo de orgulho no Vasco é o seu torcedor. Todos os ingressos para o jogo do Botafogo estão esgotados, tá? A rodada, infelizmente, iniciou com o Bahia vencendo o Fluminense. E, cara, o Fluminense amassava o Bahia, mesmo com o time reserva, era melhor e acabou tomando o gol. O Corinthians venceu com um gol ridículo, bizarro, bizonho, inacreditável. E aí lembra da história da manteiguinha cair para cima e cair para baixo? Tá tudo dando errado pro Vasco nesse momento. Viramos uma espiral assim muito ruim, muito negativa, que só dá errado as coisas pra gente. O gol que o Corinthians faz, cara, é piada. O cara chuta a bola de fora da área, a bola desvia no zagueiro, sobe, dá um balão, voa. Aí o Bento, que é um monstro de goleiro, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, ele mete uma mão de quiabo na bola, a bola pega um efeito para trás, vai caindo pro gol, ele pula para tentar pegar a bola, cai goleiro, cai zagueiro, cai minha mãe, minha tia, minha avó, minha cachorra, todo mundo dentro do gol. Foi um dos gols mais bizarros que eu vi na minha vida. E o Corinthians, que em caso de derrota nesse jogo, ficaria ainda próximo da gente se a gente vencesse o Cuiabá, vence a merda do jogo. E o Corinthians hoje não cai. Tem 40 pontos, não vai cair. Pode tirar assim da lista. Menos um time na luta contra o rebaixamento. E aí, a gente segue. O Inter, que também já tem seus 39 pontos, eu acho que não cai. Venceu o jogo e o América Mineiro consegue no finalzinho empatar. E aí, cara, o jogo que mais me irritou e o que acredito que muita gente passou a ter o sentimento de que o Vasco vai ser rebaixado foi o jogo de ontem. O Flamengo, com 20 minutos, abre o placar contra o Santos, gol do Pedro. O Ayrton Lucas mete uma bola no travessão e aí começa o jogo. O Santos acha um gol numa bola parada, uma falta lateral batida pelo Soteldo, um bate-rebate. O menino que jogou já no Fluminense, no Inter, me fugiu o nome dele agora, Nonato, pega um chute de primeira, faz um belo gol, golaço, 1-1. E aí, né, a operação, né, estranha que está acontecendo nesse campeonato, porque é inacreditável a boa vontade que tem contra o Santos, aliás, a favor do Santos, uma expulsão bizarra. E olha que o Santos teve 2 lances super, hiper, mega polêmicos marcados através do VAR a seu favor contra Corinthians e Flamengo na mesma sequência, irmão. Tu tá ligado que pra nego, num lance muito duvidoso e muito polêmico, marcar contra Flamengo e contra Corinthians não é normal. Não é normal. E o Santos teve essa proeza em 2 rodadas consecutivas. Tá? O pênalti marcado do Soteldo contra o Corinthians e a expulsão inacreditável do Gerson ontem. O Gerson vai entrar na bola em cima do Furk, ele abre o braço, ele acerta o Furk? Acerta. Ele tem intenção do cotovelo? De forma alguma. Era um lance pela imprudência dele e pelo abraço ter aberto um pouco, que não foi uma intensidade, que, meu Deus, ele acertou o queixo do cara, o cara voou, cortou. Não, ele acertou o rosto do adversário, correto, mas ele teria que tomar um amarelo pela imprudência. E aí o VAR chama para ver um lance que não faria sentido algum. Não foi um erro claro, algo grotesco. O juiz estava no lance, viu e deu a falta normal e deu o amarelo. E aí o Flamengo tem um jogador a menos no primeiro tempo. E o Santos joga um tempo e mais uma beirada com um jogador a mais. E aí a gente pode lembrar o Vasco e América Mineiro. O América engolia o Vasco, poderia ter goleado o Vasco no primeiro tempo, até a expulsão do zagueiro deles. Quando o jogador do América é expulso no primeiro tempo, o Vasco tem um tempo e mais uma beirada para jogar. Acaba o quê? O Vasco era amassado pelo América e acaba ganhando o jogo no segundo tempo.
amassando o América. Normal. E aqui o que aconteceu ontem, o Santos cresceu e melhorou na partida. E no segundo tempo, o Santos vira a praga do jogo. E aí dá uma tranquilizada muito grande no Santos. O Santos chega aos 37 pontos. Tá? Abre 6 pontos do Vasco. O Bahia, que também venceu na rodada, também tem 6 pontos a mais que o Vasco. O Cruzeiro, que hoje é o primeiro time fora da zona, também tem 37 pontos com 2 jogos a menos. Se o Cruzeiro vencer seus 2 jogos, ele já assume os 43 pontos, que é o que os matemáticos estão dizendo que é o número mágico para esse ano. E o Cruzeiro tem que fazer 6 pontos em 9 jogos, não vai cair. Tá? Então o Cruzeiro joga hoje à noite contra o São Paulo no Morumbi e tem um jogo atrasado, não me recordo contra quem, que vai ser jogado posteriormente mais à frente. Tá? Então essa é a situação. O Goiás joga hoje em casa, às 6 horas, contra o Red Bull Bragantino, e o Cuiabá, né, para tentar arrebentar com a vida do Vasco e tentar quebrar esse jejum ruim de ser um dos piores visitantes, os piores mandantes do campeonato, marcou o jogo para 4 da tarde. Lembrando que para quem mora no Rio de Janeiro e algumas outras capitais, o jogo é às 5, porque tem a questão do fuso, né? Alguma parte mais acima do país tem uma diferença de 1 hora. Então o jogo lá em Cuiabá é às 4, tá? Tá marcado às 5 da tarde da gente aqui, porque tem essa diferença de fuso daqui lá para a ponta do país. Tá? E aí, inclusive, o Cuiabá mostrou o termômetro do horário que os jogadores treinavam ontem. Marcava 44 graus. Até o Cuiabá poderia ter mandado esse jogo à noite, mas fez questão de botar 4 da tarde para tentar cozinhar o time do Vasco e fritar os jogadores em campo, coisa que aconteceu também no jogo do Goiás. É o segundo jogo consecutivo que o time do Vasco vai jogar em condições praticamente desumanas. O Ramon Dias jogou o primeiro tempo do jogo do Goiás com um time alternativo defensivo para não tomar gol, e no segundo tempo, com a temperatura já baixando, né, naquele intervalo ali, quando o sol começa a cair, ter um time mais físico, os titulares, jogadores mais técnicos para tentar vencer a partida. A situação que a gente se encontra hoje é a seguinte, isso aqui é o Diego falando, tá? Aí a interpretação é livre sua em casa. Se o Vasco não ganhar, e eu computo até empate, se o Vasco não ganhar hoje, ele está rebaixado. Tá? Se o Vasco não vencer hoje, ele está rebaixado. A gente tem que ganhar o Cuiabá hoje para ficar, respirando por aparelho. E por que eu falo respirando por aparelho? Pô, Diego, são 3 pontos, cara. É 3 pontos, mas a gente vai pegar o Botafogo nessa situação que ele se encontra na segunda-feira. A gente vai pegar logo na sequência o Cruzeiro, que o Vasco pediu adiamento da rodada. O Vasco vai ficar 1 semana sem jogar, com um jogo a menos. Aí vai ficar a galera fazendo continha com... Eu odeio isso, cara. Foi um negócio com jogo a menos que fica... Ah, mas se ganhar aquele jogo, se empatar... mas tu pode perder também. Então é melhor até computar já a derrota, já, porque o jogo é lá no Mineirão. Eu detesto contar com esse negócio de um jogo a menos. Aí tem o América Mineiro, em tese. É um jogo que a gente tem que ganhar. Apesar do América estar fazendo um jogo duro contra todo mundo. Parece que na reta final já caí, mas só de sacanagem eu vou perturbar a vida de quem jogar comigo. Parece que o América tá nesse pique, tá? E aí, cara, as 4 últimas rodadas finais são surreais, irmão. É Grêmio fora, Corinthians em casa, Atlético Paranaense fora e Red Bull Bragantino em casa. Se nesses jogos que a gente teve agora mais acessíveis, a gente tá com esse resultado de merda, tu imagina nessas 4 últimas rodadas aqui. Grêmio e Atlético Paranaense brigando ainda por Libertadores. O Red Bull pode ser que sim, pode ser que não. Chegue brigando pelo título na última rodada. E o Corinthians, se desandar, tropeçar nas próximas rodadas, talvez aí tendo que lutar ainda contra rebaixamento. E a gente não ganha do Corinthians há 13 anos. Nem ganha em casa e nem ganha fora. Então, sinceramente, eu me coloco no bolo dos pessimistas com o Vasco hoje. Eu não estou acreditando que o Vasco vai escapar. Ah, Dieguinho, pô, para de ser pessimista. É um direito seu, irmão. E aí, quem me torna essa pessoa pessimista com o Vasco é o Vasco. A culpa não é minha, a culpa é do Vasco. Porque, infelizmente, o Vasco, esportivamente, só dá desgosto pro seu torcedor nos últimos 20 anos. Qual foi a vez que a gente precisou fazer uma arrancada, precisar, né, de uma combinação maluca, de ter que correr contra a maré, que a gente conseguiu? Só me lembro, e foi uma situação inversa,
da Série B do ano passado. Que a gente primeiro faz uma baita de uma pontuação, chegou a ser vice-líder do campeonato e começa a perder para empatar, se embananar e fica sustentando não deixar o quinto colocado passar a gente. Isso é diferente de estar na zona de rebaixamento afundado e você ter que ganhar, sair daquela areia movediça e passar quem está acima de você. O Vasco sustentou estar à frente de quem estava embaixo. Agora é o inverso. A gente tem que estar embaixo e passar quem está acima da gente. O Brasileiro de 2015 é similar a esse campeonato aqui. O Vasco faz o primeiro turno com 13 pontos. Esse ano ainda foi pior, parece que o do outro ano, ou bem igual a campanha. E a nossa arrancada é um pouco mais tardia. Tá? Aquele time de 2015, ele brigou cabeça a cabeça ali na reta final do campeonato. Esse chegou a estar muito próximo, chegou até a sair da zona, coisa que o outro time não chegou a sair. Mas na reta final, na hora do vamos ver, o time tá dando uma tremenda de uma pipocada. Tá? Ganhando o jogo do Goiás, jogo na mão, cara. Porra, toma um gol no último lance. Pô, o jogo do Flamengo, porra, melhor, jogando bem. Pô, o Zé Gabriel me perde um gol embaixo da trave. Contra o São Paulo, porra, de férias, passeando no campeonato, com um time misto. O Ramon Dias me entra com medo de perder. Tá aí, Ramon. Se nós tivéssemos mais 2 pontinhos na sacola, a gente ganha no jogo hoje, tava 1 ponto do Santos, vivão no campeonato. Empatava hoje, que seria já um resultado ruim, a gente estaria 3 pontos. Teria sido um resultado ruim esse empate de hoje. Mas estamos pagando conta daquele jogo do São Paulo, que você foi extremamente medroso. Mas enfim, o que resta é torcer. A minha torcida vai existir. Amo demais esse clube. É o que compete a mim fazer, é o que dá para fazer, é o que está no alcance de todo vascaíno fazer. Agora, dizer que eu tô otimista, que a gente vai converter essa situação, peço desculpa a vocês. Não estou. Se vencer hoje, amém. Vou continuar na torcida, mas ainda estou pessimista pela sequência de jogos que o Vasco tem. A gente perdeu o Marlon Gomes, perdeu o Rossi, justamente no momento que não podia perder. O Verratti é expulso no lance super duvidoso. A gente está tendo uma super boa vontade da arbitragem a favor do Santos, que luta diretamente contra a gente. No ano do clássico do Brasileirão Rei, o Campeonato Brasileiro leva o nome esse ano do maior ídolo da história do Santos no seu falecimento. O Santos nunca foi rebaixado. Vai ser rebaixado no ano do falecimento do Pelé e que o campeonato leva o nome dele? Difícil acreditar. O Santos também está performando mais, melhorou. É um time que tem pego vários jogos difíceis e tem sido um time aguerrido, tem ganhado jogos improváveis, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras. Tem guerreado no duelo contra a gente, meteu 4 na gente mesmo, não tendo sido jogo para aquilo, mas fez o papel deles. Então, assim, os caras estão se matando, irmão. Dá para dizer que o 7-1 do Inter foram um acidente de percurso. Porque você tira o jogo do Inter, você pega os resultados ao redor e você vê como o Santos está bem. Empatou com o Corinthians no último lance, do jeito que foi, mas é um time que não desiste. Tá? E o Bahia, eu acho que tem um time ok. Vem até de 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Então, assim, de verdade, estou muito preocupado com essa reta final. Cara, difícil, cara. Difícil. Voltei pra história do cara que tá caindo no penhasco e o fim do penhasco não chega nunca. Ele tá caindo. E ele quer se esborrachar logo no chão pra acabar. Ele fica naquele tormento caindo e o fim e o chão não chega nunca. É o Vasco caindo, torcendo pro Vasco nos últimos 20 anos. É o cara que pula do penhasco infinito. Deus me livre, cara. Cruz credo. Vamos ver que bicho que vai dar mais tarde. Que Deus tenha misericórdia e pena do torcedor do Vasco, que a gente não tá aguentando mais não, cara. Cair pela 5ª vez ainda com o SAF. O Vasco vai ter uma debandada de torcedor, tá? Vai ter uma galera aí que não vai trocar de time, mas vai ter uma galera aí que, meu irmão, quero que essa porra se lasque e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se melhorar eu volto, porque fidelidade é uma coisa que o torcedor do Vasco sempre teve, mas eu já falei isso, todos nós somos seres humanos e tudo na vida tem limite. Até amor e paixão a um clube e fidelidade tem um limite, cara. A situação do Vasco tá beirando, desculpa o termo chulo aqui,
Tá virando putaria já, irmão.